Imagine que você está andando por um lugar onde nunca esteve. Você olha para uma pessoa. Depois para uma casa. Escuta um barulho ao fundo. Tudo parece completamente normal. Até que, de repente, surge uma sensação estranha. Você para por alguns segundos e pensa: eu já vivi isso. Não é apenas familiaridade. Por um instante, você tem a impressão de que aquela cena já aconteceu exatamente daquela maneira. Talvez você até tenha a sensação de saber o que vai acontecer em seguida. Mas existe um detalhe. Você sabe que isso nunca aconteceu. E é justamente essa contradição que torna o déjà vu tão fascinante. Porque, se você nunca viveu aquele momento, por que seu cérebro está tão convencido de que viveu? Déjà vu é uma expressão francesa que significa literalmente já visto. É aquela sensação repentina de que uma situação acontecendo agora já aconteceu antes. E o mais curioso é que ela costuma desaparecer quase tão rápido quanto aparece. Você pode estar conversando com alguém, entrando em um lugar ou simplesmente vivendo uma situação comum. Então, por alguns segundos, tudo parece familiar demais. Mas quando você tenta descobrir de onde conhece aquilo, não encontra nenhuma lembrança. É como se o cérebro dissesse: eu conheço isso. Mas, quando você pergunta: de onde? Ele não consegue responder. E esse fenômeno parece ser bastante comum. As estimativas variam porque o déjà vu é difícil de estudar. Ele acontece espontaneamente, dura pouco e não pode ser facilmente reproduzido em laboratório. Mas milhões de pessoas relatam ter experimentado essa sensação em algum momento da vida. Principalmente durante a adolescência e o início da vida adulta. E talvez você já tenha passado por isso várias vezes sem nunca ter parado para pensar no que realmente estava acontecendo dentro da sua cabeça. Durante muito tempo, experiências como essa foram interpretadas de maneiras diferentes. Algumas pessoas acreditam que o déjà vu poderia estar relacionado a vidas passadas. A ideia é simples. Você chega a um lugar onde nunca esteve, mas sente que conhece aquele ambiente. Então talvez essa sensação seja uma lembrança de alguma experiência anterior. Outras interpretações são ainda mais curiosas. Existe quem veja o déjà vu como uma espécie de sinal, uma confirmação de que você está exatamente onde deveria estar. E existe uma explicação que ficou famosa no cinema. Um erro na própria realidade. Em Matrix, Neo vê um gato passar 2 vezes praticamente da mesma maneira. Ele reconhece aquilo como déjà vu. Mas naquele universo existe uma explicação. Um glitch na Matrix. Uma alteração no código da realidade. É uma ideia incrível para uma história. Mas, na vida real, não temos evidências de que o déjà vu seja uma falha na realidade. O que temos são pistas sobre algo talvez ainda mais interessante: o funcionamento do nosso próprio cérebro. Para entender isso, precisamos lembrar de uma coisa importante. A memória humana não funciona como uma câmera. Quando você se lembra de alguma coisa, seu cérebro não simplesmente abre um arquivo e reproduz exatamente o que aconteceu. A memória é construída e reconstruída. E várias regiões do cérebro participam desse processo. Entre elas estão os lobos temporais, que têm um papel importante na memória e no reconhecimento. E existe uma pista muito interessante envolvendo essa região. Pessoas com epilepsia do lobo temporal apresentam déjà vu com maior frequência. Em alguns casos, a sensação pode aparecer pouco antes de uma crise. Isso não significa que ter déjà vu seja sinal de epilepsia. Na maioria das pessoas, não é. Mas essa relação ajudou os pesquisadores a perceber que existe uma possível ligação entre o fenômeno e os mecanismos cerebrais responsáveis por memória e familiaridade. E isso nos leva a uma das hipóteses mais interessantes. Imagine que você entra em uma casa pela primeira vez. Você olha para a sala. Nunca esteve ali. Mas alguma coisa parece familiar. Talvez a posição dos móveis lembre a casa onde você cresceu. A iluminação seja parecida. O cheiro do ambiente traga uma sensação difícil de identificar. Talvez até a maneira como uma pessoa está sentada pareça familiar. Você não consegue encontrar uma memória específica. Mas seu cérebro reconhece pequenos padrões. E então surge aquela sensação: eu já estive aqui. Talvez o cérebro não esteja recuperando uma memória inteira. Talvez esteja simplesmente detectando familiaridade. Um cheiro. Um som. Uma imagem. Uma disposição de objetos. Qualquer pequeno detalhe pode ativar essa sensação. É parecido com quando você escuta uma música e pensa:
Eu conheço essa música. Mas não consegue lembrar onde a ouviu. No déjà vu, essa sensação pode ser muito mais intensa. Existe outra hipótese ainda mais curiosa. Quando você observa alguma coisa, seu cérebro recebe uma enorme quantidade de informações. Luz, som, movimento, profundidade, cheiros, texturas. Essas informações precisam ser processadas. E nem tudo necessariamente é processado exatamente no mesmo instante. Imagine uma diferença minúscula. Uma informação chega e é processada. Logo depois, outra parte daquela mesma experiência é processada. Para você, tudo aconteceu ao mesmo tempo. Mas o cérebro pode interpretar uma parte da informação como se ela já tivesse acontecido. O presente ganha uma sensação de passado. Essa é uma das ideias por trás da hipótese do processamento atrasado. E, se isso estiver relacionado a alguns casos de déjà vu, talvez aquela sensação estranha não seja exatamente uma memória falsa. Talvez seja uma experiência real, que foi interpretada de maneira diferente pelo cérebro. Essa talvez seja a parte mais fascinante. Porque durante um déjà vu você não pensa simplesmente: isso parece familiar. Você sente: é diferente. Por alguns segundos, existe uma certeza estranha de que aquilo já aconteceu. E pesquisas sobre o fenômeno levantaram outra possibilidade. Talvez o déjà vu não esteja relacionado apenas à memória. Talvez esteja relacionado à maneira como o cérebro resolve conflitos. Imagine duas informações acontecendo ao mesmo tempo. Uma parte do seu cérebro diz: isso é familiar. Outra diz: mas isso nunca aconteceu. Existe uma contradição. E seu cérebro precisa descobrir o que fazer com ela. É quase como uma pequena verificação interna. Uma espécie de: espera, eu conheço isso ou não? E talvez seja justamente esse conflito que você percebe conscientemente. Talvez essa seja a parte mais interessante de tudo. Nós costumamos imaginar que enxergamos a realidade exatamente como ela é. Mas não é bem assim. O cérebro recebe informações. Compara essas informações com experiências anteriores. Procura padrões. Faz previsões. E constrói uma interpretação do que está acontecendo. Na maior parte do tempo, tudo funciona perfeitamente. Mas, ocasionalmente, alguma coisa não se encaixa. E você percebe. O déjà vu pode ser uma dessas pequenas situações em que conseguimos perceber o cérebro trabalhando por trás da nossa própria percepção. Se este vídeo fez você enxergar o déjà vu de uma forma diferente, deixe seu like e compartilhe com alguém que também já teve aquela estranha sensação de "eu já vivi isso". Às vezes, entender como a nossa mente funciona é perceber que até as experiências mais estranhas podem ter uma explicação. Muito obrigado por assistir. Um grande abraço. Fique com Deus. E até o próximo vídeo.